está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore, sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Pai do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que bem. Espero que esteja se enchendo de toda a verdade, que esteja buscando santificação, esteja se fortalecendo na fé, né, no poder da oração, e que possa estar buscando cada dia mais a Cristo, que Deus possa ser o nosso referencial, amém? Então que o Senhor possa, em nome de Jesus, agora nesse momento, nos dar uma palavra que nos encha de esperança, de fé, nos encha de alegria, mas sobretudo que acalme o nosso coração, pacifique a nossa alma, né? E que nós possamos, em nome de Jesus, estar sendo sustentado pelo Senhor em todos os aspectos físicos, emocionais, em tudo, buscando no Senhor a nossa segurança e a nossa força, né? Então, eu queria compartilhar com os irmãos de um pensamento, de um entendimento, né, acerca de um tema bem relevante.
que nos acompanha no dia a dia, né? E muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas questões, né? E a questão da angústia, da decepção, né? A questão da frustração. Todas essas coisas são coisas que são comuns a nós, né? Que elas nos acompanham no dia a dia e muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Com a frustração, não sabe lidar com a decepção, com a angústia, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer vários planos, né? Planos bem desenhados, bem definidos na nossa cabeça. A gente sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente precisa para chegar lá, né? E a gente entende que a gente tem capacidade, tem força para poder chegar onde a gente planejou, né? E muitas das vezes, irmãos, essas coisas não acontecem, né? E você pensa, poxa, estava tudo certo e não aconteceu, né? Eu estava esperando e não veio. Por que não aconteceu? Às vezes você pergunta, né? E aí a gente vai, faz mais planos e alguns dão certo, outros não, né? Mas o fato que a gente costuma projetar as coisas e na nossa cabeça aquela coisa ali vai ter que acontecer, né? A gente não começa nenhum projeto pensando que vai dar tudo errado, que não vai acontecer, que não tem possibilidade, né? A gente sempre começa pensando, vai acontecer. E quando eu falo projetos, eu falo de todas as coisas, eu falo de coisas pequenas e coisas amplas. Por exemplo, os pais, quando vão criar os seus filhos, eles sempre pensam que vão criar excelentes filhos e que lá na frente vai ter um retorno altamente favorável, um menino obediente, educado, estudioso, trabalhador, né? A gente vê, assim, a maioria dos pais tem essa perspectiva, né? De ver um filho temente a Deus, né? Uma bênção, um menino elogiado. E aí a gente muitas vezes vê as pessoas se frustrando porque lá na frente o resultado não é aquilo que a gente esperava, né? E acontecem algumas coisas na caminhada que realmente foge, né, daquilo que a gente queria. Mas o fato, irmãos, é que a gente acha que tem um controle de muitas coisas, né? A gente pensa, né, que a gente pode controlar muitas coisas, que a gente pode influenciar muitas coisas, né, na caminhada. Só que a grande decepção é que a gente acaba percebendo que a gente não influencia tanto. Quer dizer, alguns percebem, outros não. Então aqueles que se frustram mais são aqueles que pensam que dominam todo o processo, né? Toda a caminhada. Quando na verdade a grande frustração nossa é que a gente não domina a maior parte dos processos, a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não domina, né? E se a gente parasse para fazer uma prospecção, né, uma avaliação, a gente ia ver como Deus é bom, porque mesmo a gente não dominando o processo, o simples fato da gente pensar que domina e que pela nossa própria força a gente está conseguindo avançar nesses pontos, e fez com que a gente chegasse naquele local, né, muitas vezes tira um pouco o foco daquilo que Deus tem realizado na nossa vida, porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, apesar da gente ter se esforçado para isso, só foi possível porque Deus agiu, né? Porque Deus trabalhou para que aquilo acontecesse, né? Porque Deus quis que aquilo acontecesse. Então, a grande frustração é exatamente essa, de pensar que a gente tem domínio sobre todas as fases, né? De todos os processos, quando na verdade no mundo aqui a gente tem domínio sobre poucas coisas. A gente influencia sobre poucas coisas, né? A gente trabalha muito para que as coisas aconteçam, mas realmente as coisas só acontecem debaixo de uma sequência de ações e de reações e de acontecimentos que está tudo isso sob o controle de Deus, não do nosso. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. Por isso que muitas vezes a gente tem muita frustração e às vezes quer imputar nosso próprio fracasso a Deus, né? Em Provérbios, no capítulo 27, fala assim, ó: não te
glories, no verso 1, né? Mais ou menos fala assim: não te glories do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele vai trazer, né? O amanhã não nos pertence, o amanhã não está nas nossas mãos, né? E aí, esse processo aí de pandemia, esse processo aí que nós temos vivido de acontecimentos, tem nos mostrado essas coisas. Quantas pessoas tiveram vários planos e projetos, né, que foram frustrados, que foram obstados, que foram interrompidos, né? Quantas pessoas, irmãos, que você passa na rua, vê que estava preparando as suas lojas, né, o seu comércio para inaugurar, coisa bonita. Imagina que aquela pessoa alugou um ponto comercial, tá pagando aluguel, gastou dinheiro para fazer uma reforma, para preparar o seu estabelecimento, e na hora H, na hora de inaugurar, veio a pandemia. Quantos aconteceu isso, né? Quantas pessoas estavam se preparando para concurso público, quantas pessoas estavam se preparando para fazer uma mudança radical na sua vida, para mudar de residência, para mudar de emprego, né? Quantas pessoas estavam tomando decisões importantes e de repente todas tiveram que parar, todas tiveram que sobrestar, todas tiveram que adiar, né? E algumas pessoas foram alcançadas, né, pela morte em razão da doença. Pessoas que esperavam viver mais 10, 20, 30, 40 anos, né? Então nós enxergamos aí que realmente nós não controlamos grande parte do processo da vida humana, né? A gente não está no controle, realmente a gente não está no controle. Quem está no controle é Deus. Então, irmãos e irmãs, a gente precisa muito forte se apegar a Deus, né? Precisa muito forte nos alimentar dessa verdade que é Cristo, nos encher da palavra, nos fortalecer no Espírito, né? Certa vez Jesus Cristo, ele vinha em uma caminhada e de repente ele foi interpelado ali por uma pessoa que queria que Jesus Cristo interferisse em uma questão familiar, de divisão, de partilha, né? De divisão de bens, de herança, né? E Jesus falou: quem me constituiu, né, juiz entre vocês? E aí ele traz logo uma parábola que fala sobre aquele rico insensato, que ele fala que construiu os celeiros e colocou ali a sua produção, né? Só que os celeiros foram pequenos porque tinha muita produção, então ele construiu grandes celeiros e colocou ali grandes coisas, ou seja, ele olhou e falou que agora ele estava tranquilo, que agora ele poderia descansar, regalar, se acomodar, porque ele teria agora ali suficiência para toda a vida, né? E aí Deus fala para ele: louco, e essa noite te pedirão a sua alma, né? Ou seja, hoje você vai morrer. E aí, o que você tem preparado, né? Então, essas coisas se referem exatamente a essa corrida maluca, né? Para que a gente acumule em várias frentes, não só materialmente falando, não só patrimônio, mas várias frentes. A gente quer acumular títulos, quer acumular reconhecimento, quer acumular amizades, né? Quer acumular, inclusive, né, patrimônio. Então são várias coisas que a gente pretende, né? A gente quer acumular no dia a dia, e não é característico de um ou de dois. Mas você vê essa parábola que Jesus traz, esse homem tinha muito, tanto que ele já tinha os celeiros preparados para receber muito, mas ele queria mais. Então ele fez celeiros maiores e realmente ele preencheu de celeiros maiores. E aí Jesus pergunta para ele: para quem você vai deixar todas essas coisas que você armazenou, que você ajuntou, que você amontoou, né? Então, hoje, ele fala, hoje você vai morrer e essas coisas ficarão para quem, né? E aí você passa a fazer uma reflexão, né? Não só em relação às coisas materiais, mas às coisas que a gente tem buscado conquistar na nossa vida. Se realmente essas coisas são coisas importantes, são coisas que realmente são duradouras, né? São coisas que nos trazem estabilidade, né? Porque todo aquele que se enche de si próprio, né? É isso que esse texto fala, e não se enche de Deus, é comparado a esse rico insensato, né? Então, o que Jesus estava querendo dizer era isso.
Não que você buscar as coisas, né, materiais nesse mundo, não que você busque uma melhor condição, que você busque coisas que vão te preencher, não que isso seja errado, pelo contrário, irmão. O que é errado é a gente colocar o nosso coração tão forte nessas coisas que essas coisas passem a dominar a nossa vida e passem a nos afastar, inclusive, de coisas que são relevantes. Quantas pessoas a gente vê que para conquistar o mundo perde tudo? Perde a família, perde a comunhão com Deus, perde os amigos, perde a paz, perde a saúde. E as pessoas muitas vezes nem percebem, né? Quando chega no final só, como o sábio Salomão falava, né? No final que você vai fazer aquela avaliação, é que você vai ver, agora eu juntei muitas coisas, e agora? Né? Muitas vezes as pessoas que ajuntam não tem nem para quem deixar, né? Como Jesus falou na parábola, agora essa noite você vai morrer. E aí? Para quem você vai deixar essas coisas, né? Ou seja, de que adiantou todo esse trabalho se eu me enchi só de mim? Né? Não adianta de nada, irmãos. Então eu tenho que me encher de Deus. Eu tenho que fazer esse equilíbrio de buscar me encher de Deus. Por quê? Porque o dia a dia se encarrega de me ocupar para buscar as coisas materiais. Quando eu acordo, dificilmente eu acordo cheio de vontade de buscar a Deus, né? De entrar em oração, de ler a palavra, de me quebrantar na presença do Senhor. Mas todos os dias eu acordo pelo menos com a necessidade de levantar, de trabalhar, de buscar o suprimento, de buscar o alimento, de buscar a provisão, né? De buscar recursos para comprar roupa, para comprar calçado, para comprar bens como carros, para pagar prestação de casa, para comprar casa, né? Então todo dia eu me atento para essas coisas. Então o equilíbrio é exatamente isso, eu entender que essas coisas me consomem, essas coisas me puxam, mesmo se eu não quiser eu tenho que ir, né? E as coisas de Deus muitas vezes não nos puxam, né? Não nos obriga você a ir a ela, a menos que você esteja passando por um grande problema e que você só vê solução em Deus e quer buscar em Deus, e aí a gente se aproxima de Deus. Mas, poxa, só na hora da dor, só na hora da dificuldade, né? Como uma vida de intimidade diária, constante com o Senhor pode fazer a diferença quando a gente tiver que passar por essas circunstâncias, né? Por esses momentos, né? Então que nós possamos internalizar essa palavra e, como diz lá em Tiago no capítulo 4, que nós não venhamos a ser tão arrogantes e prepotentes ao ponto de falar, né, o que nós iremos fazer. Hoje ou amanhã eu irei negociar, amanhã eu irei viajar, amanhã eu irei comprar uma casa, amanhã eu irei fazer isso, eu irei fazer aquilo, né? Tão cheio de mim, tão cheio das minhas intenções, né? Tão cheio das minhas vontades, e venha me esquecer de Deus, de colocar Deus nos meus negócios, nas minhas relações, né? Como diz em Tiago, não podemos estar falando que eu irei fazer, eu farei, eu irei, eu buscarei, eu alcançarei, né? Sem colocar Deus, porque todas essas coisas só acontecerão se Deus quiser. Então lembremos que Deus ainda tem o controle de tudo, que Deus precisa estar presente nas nossas vidas em todos os aspectos, em todo o tempo, num simples negócio, numa simples relação. Quando eu me relaciono com uma pessoa, né, uma amizade, um relacionamento afetivo, amoroso, né, eu tenho que estar fazendo um pré-questionamento se Deus está presente nessas coisas, se Deus está aprovando esses relacionamentos, se Deus que está atraindo esses relacionamentos para a minha vida, ou se eu estou buscando, porque a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, então há associações que ao homem parece ser bom. Mas vamos buscar a orientação, a direção do Senhor. Buscar entender, saber, perceber se Deus está nos nossos negócios, né? Quando eu estou negociando, quando eu estou me relacionando profissionalmente, me aliançando, né? Quando eu estou firmando compromissos.
se realmente nessas horas Deus está presente, se eu estou considerando a palavra do Senhor, quando eu estou fazendo meus planos, meus projetos, quando eu estou prospectando, né, as coisas que eu irei realizar, se eu tenho buscado em Deus orientação, buscado no Espírito Santo, né, orientação, se eu tenho buscado em Deus orientação para que eu possa cuidar de qualquer coisa, irmãos, da vida, tanto da família, como dos negócios, como da minha vida emocional, sentimental, como da minha condição física, né, da minha saúde, se eu tenho buscado no Senhor, tenho orado, eu tenho crido, né, no Senhor, entregue a Ele. Eu não sei qual vai ser o resultado, né? Muitas vezes a gente espera um resultado, espera em Deus, mas, irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana. Né? A gente tem que entender que nós temos um Deus que é poderoso, que Ele pode realizar qualquer coisa na nossa vida, mas tem um plano, tem um projeto, as coisas vão acontecer no tempo, na hora de Deus, debaixo da direção de Deus. O que nós temos que acalmar o nosso coração é porque nós temos que saber que os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? E no final de todas as coisas vão acontecer de uma forma favorável para as nossas vidas, porque Deus está nesse negócio e Deus tem planos de paz e não de mal para as nossas vidas. E às vezes a gente faz um julgamento sobre um acontecimento, mas Deus sabe todas as coisas e é Ele que tem cuidado de nós, irmãos, e que vai nos conduzir e que vai nos levar a um local de segurança, a um local de provisão, a um local onde nós iremos, no final de tudo, nos alegrar, amém? Então que você fique com essa palavra, que você entenda que Deus ainda é Senhor de todas as coisas e Ele é o nosso supridor. E nós precisamos compartilhar, irmãos. Nós precisamos participar a Deus todas as coisas, os mínimos detalhes das nossas vidas, amém? Então vamos orar nesta hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, Senhor da vida, nós te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos e te pedimos, Pai, ser conosco, ser com as nossas vidas, Pai, nos conduz, nos dá, Senhor, a boa direção, o cuidado, o favor do Senhor sobre nós. Te pedimos pela nossa nação, o Brasil, Pai, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Oramos pelas nossas autoridades constituídas também. Clamamos que a tua mão poderosa esteja, Pai, nos guiando, porque a Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a Bíblia também fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Então que para a tua glória e para o teu louvor, Senhor, o Senhor esteja dirigindo as nossas autoridades e que nós possamos nos alegrar, Senhor, e glorificar o teu nome pela bênção, pela bondade, Pai, do Senhor sobre a nossa nação. Oramos também pelos nossos irmãos, irmãs, ó Pai, cada um, Pai, especificamente, que o Senhor possa entrar agora na mente, no coração de cada um agora, Senhor, esteja analisando, ó Deus, esteja verificando, ó Pai, o que cada um tem buscado nesse tempo, o que cada um tem necessitado nesta hora, Senhor, o que tem angustiado o coração, o que tem roubado a paz, Senhor, em nome de Jesus, e clamamos, ó Deus, que o Senhor coloque a sua mão de poder e venha trazer cura, restabelecendo a saúde física, trazer cura, restabelecendo a saúde emocional, venha trazer provisão, Pai, para aqueles que buscam provisão, portas de emprego para aqueles que buscam trabalho, ó Deus, que o Senhor possa trazer também libertação para aqueles que estão aprisionados em algum vício, aprisionados em alguma cadeia, alguma prisão na sua vida, que tem impedido de avançar, que tem impedido de ser feliz, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus amado, libertação, cura, Senhor, restauração plena, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, a nossa família também seja alcançada pelo Senhor, Pai. E em todas as coisas o Teu nome seja glorificado. E em nome de Jesus, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a graça, a consolação, a restauração do Espírito Santo, que é poderoso, que nós possamos viver nos alegrando pela graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o maior tesouro que nós temos, e que nós possamos nos ligar nestas coisas, no amor de Deus, na consolação e comunhão do Espírito e na graça redentora de Jesus em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Senhor. Amém, amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações, amém? Que você possa se manter firme na caminhada, que você possa saber que nós não estamos nos reunindo presencialmente, mas nós estamos juntos através dessas mensagens, através da nossa comunhão como igreja, como povo de Deus, amém? E que nós possamos logo estar nos reunindo presencialmente, mas enquanto isso, irmãos, que isso nunca fuja da sua mente, da sua concepção, que nós somos igreja de Cristo, que nós somos povo de Deus, que nós somos família de Deus, amém? Então continue na perseverança, continue na caminhada e que Deus possa nos abençoar nessa caminhada, em nome de Jesus. Fique na paz, amém.